Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui mais um episódio da nossa Carta Falada, do nosso podcast. Hoje estou aqui com o Tiagão. Fala aí, Tiagão. Fala aí, Marcelo, beleza? Vamos para mais um episódio aí, né? Fala de Hoje a gente vai dividendos falar. hoje, né? Rapaz, o assunto aí é bom, hein? O assunto é bom. Tiagão, só para posicionar aí quem está chegando, às vezes quem é novo, né? Pessoal, esse é um podcast que ele é direcionado para os nossos investidores, né? Então, os conteúdos são todos direcionados, né, a eles. Então a gente traz conteúdos que são relevantes aos nossos investidores e a gente disponibiliza aí a quem mais agregar valor, né? Então, só para não esquecer, como eu e o Thiago a gente sempre esquece aqui, é pedir pro pessoal aí deixar o like se gostou do vídeo, né? Se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar aí o seu comentário, né? Seja em qualquer uma das redes nossas sociais, sobre sugestões de temas, dúvidas que a gente vai trazendo aqui. Isso aí. Beleza? E aí, Tiagão, você quer começar aí com alguma coisa? Tem alguma pergunta? Tem alguma coisa para trazer para nós? Tenho sim, né, Marcelão? Acho que o assunto aí de dividendos é um assunto aí que agrada, né? E com certeza aguça a curiosidade de muita gente, né? Uhum, Porque uma das coisas até que levou a gente a falar desse assunto aqui foi até uma pesquisa, né, que a gente fez aqui no próprio Google. O termo de renda mensal, né? Investimentos que me dão uma renda mensal, ele estava lá no topo, né? Do que é mais buscado no Brasil, né? Então, uhum, eu acho que é muito talvez essa necessidade do brasileiro aí de tentar complementar a renda de alguma maneira, né? uhum, Mas essa é a minha percepção. Mas aí vem a pergunta, né? uhum. Como é que eu começo aí no Marcelão receber dividendos aí na minha carteira? Tem uma fase para pensar nisso ou não, né? São duas Tiagão, perguntas aí. vamos lá, cara. Acho que primeiro explicar o que são dividendos, né, para o pessoal, brevemente, tá, pessoal? Dividendos é aquela parte do lucro da empresa, né, que a empresa está livre ali para distribuir sem pagar, é livre de impostos já, né? Então é a parcela do lucro que é distribuída aos acionistas de uma empresa, né? Então, o pessoal também fala muito sobre os fundos imobiliários. A gente vai considerar que os fundos imobiliários ali têm dividendos, né? Mas talvez ali o nome técnico é um pouco diferente, é rendimento, enfim. Vamos falar um pouco disso tudo, mas acho que a ideia é falar aqui de investimentos, né, que trazem é, é, essa, esse dinheiro pingando aí, né, mensalmente, trimestralmente, e vamos então abordar um pouco desse tema, tá, Tiago? Então, acho que já respondendo a sua pergunta aí um pouco, e daí você vai tirando suas dúvidas aí no meio do caminho, tirando a dúvida do pessoal também que você tá antenado aí, que é o seguinte, Tiago, dividendos, né? Então, eu acabei de falar de fundos imobiliários, né? De duas classes de ativos já, né? De fundos imobiliários e de ações. E hoje a gente tem, até trouxe uma notícia aqui, Thiago. Vou abrir ela aqui rapidamente, tá? Que é a notícia da Resolução 39, tá? O que é a Resolução 39? É a resolução que regulamenta, né, o FIAGRO, tá? Que ele basicamente, assim como os fundos, basicamente assim como os fundos de imobiliários, né? Ele aí pode trazer rendimentos mensais, né? Assim, com uma estrutura que seja interessante, né, para o investidor, tá? Então, hoje no Brasil, eu acho que hoje a gente tem essas três classes de ativos aí para investir, tá? Com estratégia de rendimento mensal, que são os fundos imobiliários, né? As ações e o FIAGRO, tá? E lembrando assim, então, que o FIAGRO, essa resolução 39, ela é de meados do ano passado, tá? Então, a gente tá tendo aí os primeiros FIAGROS que saíram do papel, tá? E pagando aí seus primeiros rendimentos. Legal, então é um produto novo aí que está vindo
o objetivo de trazer, né, aí dividendos aí, né, todo mês aí tá pagando alguma coisa. Ele funciona, Marcelão, o Fiagro, né? Ele funciona basicamente que nem um fundo imobiliário mesmo. Acho Sim, que Tiagão, é, para simplificar aqui, basicamente sim, né? Então, até para o pessoal às vezes conhece os fundos de papel, né? Os fundos de CRI, por exemplo, os fundos imobiliários de CRI, hoje tem os fundos de papel do agronegócio, né? E, enfim, então ele vem aí para tanto um benefício tanto para a nossa economia, né, Thiago? Ou seja, promovendo mais liquidez, mais acesso ao capital, tá? Nesse mercado, nesse setor que é tão importante para a nossa economia, né? Quanto para o investidor, que aí tem mais um setor aí para acessar via fundos, né? É, já tinha um outro fundo antes do Fiagro, né, que já estava fazendo investimentos em crédito estruturado para a indústria, né, de terras, de agronegócio, mas o Fiagro aí vem para fortalecer, né, tudo isso. entendi. E Pô, daí ele vai bacana. lá pingando, né, Tiagão, os rendimentos mensalmente, né? Eu acho que essa é a ideia, né? Esse é o modelo que ele é comercial aqui, né? Então, que a indústria ela tem que entregar o que o investidor quer, né? Então, como você disse aí, um dos mais procurados aí, Trend Topics, né? Então, Exato, acho que exato. tá casando aí, né? Ah, com certeza. Mas aí, Marcelão, naquilo que eu até estava falando aí no começo, né? Pensar numa carteira de dividendos, isso aí é para todo mundo, ou não, né? Que você vê isso daí, cara? Tiagão, cara, a carteira de dividendos, primeiro, tá? Que normalmente uma estratégia de dividendos bem aplicada, tá? Para quem está num período de ganho de capital, é, ela consiste no reinvestimento dos dividendos, né? E assim, para muitas pessoas é difícil ter essa constância, né? Essa disciplina, né? Em reinvestir esses dividendos, tá? Então, o que eu quero dizer com isso, Tiagão? Eu quero dizer que para a pessoa que ela quer ganho de capital, ela tem que reinvestir os dividendos, correto? Ok, E normalmente ela não tem essa disciplina, né? Então, eu acabo. E existem, na verdade, outras estratégias, tá? Mais ligadas ao ganho de capital, tá? Que podem, às vezes, até ter. Lembrando, então, que dividendos é renda variável, tá? Eu vou mostrar um pouquinho disso aqui. Como eu falei, pô, dividendo é fundo imobiliário, é Fiagro, e todos eles são negociados em bolsa, então eles são renda variável, né? É, e então, assim, a gente tem outras estratégias mais adequadas para quem quer ganho de capital, né? Então, eu evito colocar, tá, em carteiras de ganho de capital, para quem não precisa, tá, para quem não está nesse momento de desfrute, eu evito de ter na carteira. Às vezes, quando o investidor ele é muito, ele tem essa disposição, né, ele deseja já ter essa estratégia, uma estratégia que faz parte do perfil de investidor dele, né? Então, daí a gente não pode abrir mão, tá? Mas, então, normalmente, Thiago, é só para quem já está no período de desfrute que a gente começa a introduzir essa estratégia, né? Ou que está chegando perto do período de desfrute, então, talvez o investidor ali quer se aposentar com 60 anos, talvez com 50, 55 anos ali é interessante, né, em algum meio desse tempo aí, começar a introduzir essa estratégia, e daí ele discute com o gestor dele quando que é o interessante, né, começar a executar, tá? Que daí a gente vai comprando aos poucos, a gente tem a oportunidade de comprar mais barato, de pegar boas oportunidades no meio do caminho, tá? Mas lembrando que essa pessoa ela ficou o tempo todo com uma estratégia mais adequada para ganho de capital antes de começar a desfrutar, né? entendi. Cara, isso é bem importante, né, Marcelo? Porque, assim, né, geralmente a gente procura as coisas e acaba também pulando umas etapas importantes, né? Então, pelo que você acabou de explicar aí, por exemplo, eu pensar numa estratégia, né, ter na minha carteira alguns ativos, né, nesse sentido de me entregar, né, de entregar dividendos, Uhum. isso seria para uma etapa após, né, o ganho, né, e de capital, né? Então, pô, se eu tô aqui, né, hoje aqui com os meus 36 anos, eu tô
crescendo, né, meu patrimônio, né? Então não faria muito sentido eu olhar para esses ativos, seria isso? Tiagão, cara, com certeza, tá? Com certeza. Por quê? Porque, de novo, é uma estratégia que é de renda variável. Para você que quer ganho de capital, tem outras estratégias, tá? Você não tem essa necessidade, então abre portas para você acabar gastando esse dinheiro, né? Então, lembrei até de um amigo que a gente estava num churrasco junto, no evento, e ele falou assim: pô, você viu a Petro e tal, pagou uma arbolada, né? Deu, cara, e aí? Reinvestiu? Dele, não, final de ano, você tá louco, cara. Então, assim, eu entendo, tá, que é difícil ter essa regularidade, mesmo tendo, tá, eu prefiro por acessar outros produtos. Legal, cara. E isso daí é bacana. Teve aí entrar acho, talvez numa dúvida até um pouco mais técnica Uhum. aí, Marcelão, mas é que eu lembro de ter visto alguma coisa nesse sentido. O dividendo, ele desconta o preço da ação, cotação? Tiagão, teoricamente sim, né? É, Porque né? a empresa tinha caixa ali, né? E o caixa está diretamente ligado ao valor, tá? Então, a partir do momento que a empresa distribui esse caixa, é como se tivesse caído o valor na mesma ordem, tá? Então, é mais ou menos isso, tá? Então, você tem uma empresa que vale 110 e ela tem 10 de caixa, ela distribui 10 de caixa como dividendo, ela vai acabar valendo 100 no final, né? Então, no outro dia, tem essa queda acentuada, tá, no valor da ação. Aí que tá a importância de reinvestir isso daí, né, Marcelão? Para quem tá nesse período, né, de ganho de capital, com certeza, com certeza. Poxa, bem legal. Pra você ver, cara, ó, e eu já corro atrás aí, né, para investir, né, em empresas. Na Uhum, verdade, até eu comecei a investir já há algum tempo, né? A primeira ação que eu comprei foi do Itaú, mas nem sabia o que era dividendo, né? uhum, Mas aí numa segunda fase que eu digo, né, da minha vida como investidor, eu comecei a investir muito exclusivo, né, por conta dos dividendos. Então, assim, basicamente o meu filtro, né, principal ali para escolher uma ação para investir uhum, era o próprio dividend yield lá, né? Então eu uhum, olhava, pô, então tá pagando quanto aí, né, ao ano, tal, e ir atrás dessas empresas que são as campeãs aí, né, na bolsa, que pagam uhum, grandes dividendos. E só que assim, por um bom tempo, eu fui fazendo isso e cometi o erro de não investir, né? Acabava uhum, usando dinheiro para outras coisas, né? O que vinha de dividendo era bem pouquinho, né? E aí, mas assim, depois eu comecei a perceber mais essa questão que você comentou do custo de oportunidade, né? uhum, Eu falei, cara, eu tô com o patrimônio basicamente todo em algumas empresas e tem outros setores, sabe, que está sim, crescendo, que está entregando muito mais e eu tô aqui recebendo, né, um dividendo que é muito pouco, né? E tô ficando de fora daquilo que, poxa, eu talvez poderia ter acelerado um pouco aí esse processo de ganho de capital, né? Óbvio que a gente está sim. falando aqui, né? É Ou importante de falar. proteção também, né, Thiago? Porque eu falei, Exato. reforçando, né, dividendos são estratégias majoritariamente de renda variável. Exato, é isso que eu ia falar, né? A gente está falando num cenário aqui, né? Num ambiente de renda variável, né? Uhum. Mas legal, cara. Cara, Então, eu assim, tenho. Inclusive, você ia falar alguma coisa? não, eu só para complementar mesmo aí a ideia de realmente do momento, né? Que é Aham. importante aí a gente entender isso daí, né? Para saber se vale a pena essa estratégia ou não, né? Sim, por que que a gente está trazendo isso, né, Thiago? Porque às vezes nosso cliente ele fala, pô, mas por que que eu não tenho isso na carteira, né? Porque não está no seu perfil ter, né? De novo, a gente tem estratégias mais como você disse, né? Uma estratégia de dividendos, você se limita a alguns ativos, né? Sendo que às vezes tem outros ativos que podem andar melhor. Tem, em alguns momentos, empresas de dividend yield alto, Thiago, que o pessoal chama de empresas velho, né?
elas tendem a performar melhor do que as empresas growth, que talvez são as empresas de ganho de capital, né? Separando aí em duas estratégias, né? Então, assim, quando você está, por exemplo, num fundo de ações, uma estratégia de dividendo sua, né? Tô ali desfrutando, você não vai ficar trocando, né? Esses setores, alternando esses ativos. Agora, numa estratégia de ganho de capital, o gestor ele deve fazer isso, tá? Então, é isso que vai acontecer dentro de um fundo de ação, por exemplo, né? Então, é um pouco disso, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado para não colocar na carteira de quem não tem o perfil, né? Então, e corre o risco dessa pessoa não reinvestir, né, os dividendos também. Mas deixa eu mostrar aqui então, Tiagão. Puta, acabei fechando, mas eu vou abrir aqui de novo, rapidinho. Ah, não, tá aberto aqui. Tá? Que é o quê? Beleza. O que é isso aqui, Tiagão? 2020, março. Tá? O que eu quero mostrar aqui? Eu quero mostrar que... Deixa eu tirar aqui. Porque eu acho que... Tá bom. Deixa eu ver até onde vai aqui. Tá dando Isso. para ver bem o gráfico aí, Marcelo. Ah, bacana. Não, mas agora deu bom aqui, Thiago. O que eu quero mostrar aqui, Thiago? Vou pegar minha reguinha aqui. Da outra vez eu não soube usar o negócio aqui que eu queria usar, Thiagão. A ideia é mostrar aqui o quê? Vou voltar aqui. Isso, beleza. A ideia é mostrar aqui o quê, Thiago? Mostrar que não existe estratégia que é vencedora, né? Então, estamos vendo aqui a partir de 2020, tá? Janeiro de 2020, os índices que mais caíram aqui, né? Então, quanto que os índices caíram em relação aos outros índices, né? Então, a gente tem em roxo o índice de energia elétrica, né? A gente tem em azul o próprio Ibovespa, né? A gente tem em rosa o IFIX, que é o índice Os de fundos imobiliários, né? imobiliários, tá? Uhum. E o índice financeiro, tá? Que são os índices dos bancos aí, que sempre foram os grandes pagadores de dividendos, que é o IFNC, né? Então, Thiago, bom, eu vou pegar só a reguinha e fazer um exercício aqui, que é o seguinte. Você vê que do topo do Ibovespa aqui até o topo da queda dele, a gente perdeu 46%, tá? Tá aqui embaixo, de valor, tá? Em alguns dias, né? Essa queda foi bem brusca, tá? 46%. Se a gente for comparar agora com o índice de energia elétrica, essa queda só foi de 35%, tá? E ainda se a gente for contar com os fundos imobiliários, tá? Então eles vêm daqui mais ou menos. Eles caíram só 30%. Ah, então quer dizer que eu tenho que só ter fundo imobiliário? Não, porque a hora que a gente olha aqui para o final, né? Quem que justamente não se recuperou, né, o Thiago? Quem que justamente não recuperou? O índice financeiro, que sempre, de novo, como eu disse, foram os bancos, né, bons pagadores de dividendos, ainda não se recuperaram, tá? E se eles não se recuperaram, quer dizer que os dividendos deles não voltaram ao índice normal. Idem pro índice de fundo imobiliário, tá? E daí você tem ali, de novo, né, o índice Ibovespa, o índice de energia elétrica, se recuperando muito mais que os outros, tá? Então isso mostra, o Tiago, eu acho que o mais importante que isso aqui mostra é a, é a, é a necessidade da gente estar bem diversificado, né?
quando a gente vai executar uma estratégia dessa, tá? Então, assim, não é uma estratégia que eu vou comprar ali 1, 2 ativos e vou resolver minha vida, né? A ideia é ter uma estratégia de diversificação, tá? Que possa proteger seu patrimônio em alguns momentos, tá? Lembrando que essa foi uma crise que tudo caiu junto, tá? Mas a gente já teve crises imobiliárias, crises do mercado financeiro, ou crises do mercado financeiro e imobiliário juntos. E daí, provavelmente, né, nesses momentos aí, energia elétrica não sofra tanto, tá? É, tem empresas relacionadas aí, produtoras de commodities como Petrobras e Vale, que pagam bons dividendos, né? E por aí vai, tá, Thiago? Então, assim, o que eu quero reforçar aqui é que dividendo é renda variável, tá? E a partir do momento que a gente vai colocar dividendo, uma estratégia de dividendo na carteira, a gente está abrindo, a gente tem que deixar de colocar a outra parte de renda variável, né? Então, a gente tem que diminuir. A estratégia de dividendos que a gente tem que entender que é uma parte da nossa estratégia de renda variável, né? Então, a outra parte de ganho de capital ali, ela provavelmente vai sofrer, né? Lembrando que, como ela é uma parte da estratégia de renda variável, sei lá, se eu tenho então 60% da minha estratégia de renda variável em dividendos, quanto que eu tenho ali para colocar, por exemplo, no S&P, né? Ou em boas ações aqui no Brasil? Uhum, Pouco disso. entendi. É legal, Marcelo, você ter mostrado esse histórico, né? Uhum, Porque às vezes a gente não consegue ter essa percepção, né? A gente parece que é, principalmente nesse estudo, né, onde você tem essa comparação dos índices, né, e dos setores, né, então isso traz uma visão bem interessante. É bacana você ter mostrado, né, o que aconteceu no passado, o que está acontecendo agora no presente, mas aí pensando um pouco até no futuro, cara, e até nesse contexto, né, tipo assim, pô, viver de dividendos, né, uhum, e entendendo que dividendos ele é uma renda variável. Cara, como é que eu me protegeria dessas grandes oscilações aí que pode acontecer no mercado, né? Então, imagina lá uma pessoa que, pô, já está ali naquele momento de desfrute, né, que a gente estava uhum. falando aí no começo, pô, já está ali aproveitando alguma coisa, né, de dividendos, né, Precisa dos para... dividendos, né, Thiago? Exato, exatamente. Então, precisa dos dividendos para viver. É que a gente pode pensar, né, numa proteção, né, para essas Legal, oscilações. legal. Cara, a gente, para os meus clientes, para os nossos clientes, né, Thiago, que precisam dessa estratégia, a gente trabalha com margem de segurança, né? Acho que eu sou engenheiro, a gente traz a engenharia aí alguns conceitos básicos, né? E quando se fala de segurança, né, eu acho que tudo nasceu dentro da engenharia, tá? Todos os conceitos, inclusive de volatilidade, enfim, de desvio padrão que a gente usa hoje no mercado financeiro, tá? Eles nasceram com a engenharia, né, Thiago? Então a gente coloca uma margem de segurança, tá? É, Obviamente, nunca é recomendado que a pessoa, pô, eu preciso tirar todo o meu dinheiro, precisa estar em dividendo, eu preciso 100% desse dinheiro para pagar uma dívida. Não, isso não é recomendado, né? Eu preciso de todo esse dinheiro, senão eu não vou conseguir pagar a faculdade. A gente ficam os alertas, né, Thiago? Mas assim, então o necessário é ter outros investimentos, ter um espaço na carteira para a gente ter outros investimentos, tá? E na própria estratégia de dividendos ter uma folga ali, né? Que a gente chama de margem de segurança. Que é basicamente moldar os dividendos que a pessoa vai receber, em torno de 20, 30% a mais, tá? E essa parcela reinvestir. Então, e daí isso vai criando uma gordura a mais, né, para o futuro, evitando perda de poder aquisitivo, né? Então, e obviamente, se tiver espaço para ter um pouco de caixa, para a gente aproveitar oportunidades num momento desse, né? Sempre bom. Outros fundos de multimercado, ações lá fora, tá? Tudo isso vai criar um ambiente mais saudável, né?
Mas, de novo, a gente entende que pessoas precisam, né, Thiago? Pô, preciso desse rendimento aqui. Como é que a gente faz? Ó, então a gente vai tentar moldar, a gente fala assim, ó, com segurança, né? é, Tira ali 20, 30%, reinveste, e isso aqui é o que você tem, tá, para gastar e funciona bem, tá? A ideia é que funcione bem, mas lembrando também que no momento de emergência, né, Thiago? No momento por exemplo, do Covid, foi um momento onde a gente teve que. Todo mundo teve que parar e reduzir gastos, né? Na verdade, a gente reduziu gastos praticamente obrigado, né, Tiago? A gente teve que parar de sair de casa. Algumas pessoas tiveram gastos a mais, sim, né? Mas lembrando que se elas tiveram esses gastos a mais, provavelmente elas tiveram a oportunidade de ter mais conforto também, né? Então, talvez no momento desse, mesmo com a margem de segurança, ela tenha que abrir mão um pouco de poder aquisitivo, né? Mas lembrando que esse é o mercado, né, Thiago? Isso é verdade. Não tem jeito, né, Marcelo? Assim, essas oscilações, né? Acho que até o falou bastante disso no nosso último Uhum, podcast lá com o Dudu, né? O uhum. famoso Dudu. A gente falou Falamos muito sobre bastante, né? isso, né? Crises. E, quem tá no mercado, né, cara, tá exposto a isso, né? Então, por isso que é importante, né? Aí você trouxe aí, né, algo muito importante que é essa questão da diversificação, né? De realmente estar sempre olhando, né, atento ali a carteira, né? Uhum. Vamos dizer, não sugar tudo ali, né, ao ponto de, cara, matar a tua fonte de renda ali, que é o teu próprio patrimônio, né, Sim, os teus investimentos, né. sim. Ela, eu tava aqui pensando, né, talvez até para ilustrar aí uma forma bem mais simples, né, para quem talvez está chegando agora, né, tá ouvindo falar desse negócio de dividendo, né, Uhum. um pouco de novidade, mas eu penso que, cara, é como se fosse eu tivesse plantando uma árvore, né, é, pensando nessa árvore nos frutos que ela vai me dar lá no futuro, né? Então, se eu planto uma única árvore, a chance, a minha chance ela é baixa, né? Sim. Agora, se eu planto várias árvores, né, com de frutas diferentes, é, é, variando ali o solo, variando, né, o tipo, né, Uhum. de árvore que eu estou plantando, a chance de eu ter, né, vamos dizer assim, frutos lá no futuro vai ser maior, né? Então, imagino que dividendos é bem por aí, né? Então, aqui a gente está falando de diversificação, a gente está falando de tempo, né? Quanto antes Que são começar, duas. melhor. Exato, começar certo, né? Uhum, Então, também. assim, isso eu acho que isso daí são, vamos dizer assim, são bases, né? São pilares aí da jornada, né? Financeira, né? Das pessoas aí, né, Marcelão? Thiago, de novo, fica o alerta aí né, que não é para todo mundo, enfim, que dividendos é renda variável. Fica o alerta da diversificação, fica o alerta do Thiago aí, né, sobre também essa questão da margem de segurança, né? É, Enfim, eu acho que a gente falou, trouxe bastantes elementos aqui, falou um pouco dos setores, né, que pagam bons dividendos aí. E será que você tem alguma dúvida extra aí, Tiagão? Acho que eu passei tudo do meu lado aqui. Não, Marcelo, eu só complementando também, Uhum, né, dos alertas aí, a questão do tempo, né? Porque, cara, não adianta eu querer acelerar esse processo para ter os dividendos, né? Assim, tipo, a não ser que você entre lá já com dinheiro, uma sim, boa quantia de dinheiro, né? Mas para quem está começando ali, cara, não sim. tem como, né? Tem que ir fazendo os aportes ali é, com frequência, né? Então, e ter calma, né? Construir tijolinho a tijolinho, né? Literalmente, se você estiver falando de fundos imobiliários aí, literalmente, né, Thiago? Exato, Tiagão, exatamente. então é isso, cara. Acho que mais um assunto aí que é relevante para os nossos investidores, né?
essa parte de dividendos eu acho que traz bastante curiosidades, né? E por que as pessoas que não estão desfrutando não possuem carteira, então fica aí a explicação para esse pessoal. Agradecer aí, Thiago, você mais uma vez aí. Nosso 11º episódio, cara. Pô, estamos indo aí rumo ao 100, né? Rumo ao 100, rumo ao 100. Então é isso. Pessoal, agradeço aí quem chegou até o final e um bom final de semana. Um abraço.